Olá! A partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso programa Sei Pensar a Bahia. O Escritório Nacional de Estatísticas informou que a produção industrial da China teve expansão interanual de 7,5% nos meses de janeiro e fevereiro. Esses dados demonstram um aumento de 4,3% apurado em dezembro. Esses resultados mostram a recuperação da economia chinesa em ritmo acelerado e acima do esperado nos 2 primeiros meses do ano. Os dados de janeiro e fevereiro são apresentados em conjunto para evitar distorções provocadas por feriado no país, período em que ocorre a suspensão das operações comerciais na China. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, divulgado pelo Departamento do Trabalho, a inflação nos Estados Unidos atingiu um novo recorde em fevereiro, impulsionada principalmente pelo aumento do preço da gasolina após o início da guerra na Ucrânia. Nos últimos 12 meses, até fevereiro, a inflação norte-americana atingiu um nível de 7,9%, o que serviu de alerta, já que esse é o maior percentual desde janeiro de 1982. Na comparação com o mês anterior, a inflação norte-americana teve alta de 0,8%. O Banco Central Europeu deixou inalteradas suas principais taxas de juros após uma reunião de política monetária. A taxa de depósitos permaneceu em menos 0,50%. Já a taxa de refinanciamento, a mais importante das três, em 0%. É a taxa de empréstimo em 0,25%. A estabilidade da economia da Europa agradeceu a iniciativa da instituição financeira. Agora vamos saber mais sobre os impactos da guerra da Rússia e da Ucrânia na economia baiana. E para falar sobre o tema, vamos conversar com o coordenador de acompanhamento conjuntural da SEI e especialista em comércio exterior, Arthur Cruz. Como é que você vê essa situação atual entre a Rússia, a Ucrânia e Bahia? Bom, Miriam, o Brasil já vive os impactos da guerra provocados principalmente através do aumento ainda maior, né, da inflação, já que chegamos a 10,54% nos últimos 12 meses, vindos em fevereiro, ou seja, esse processo inflacionário ele já vinha se acelerando e se acentuou com a guerra, sobretudo nos preços dos combustíveis e nas commodities, né, relacionadas ao agronegócio. Como Rússia e Ucrânia são players internacionais na área de petróleo, de gás, de trigo, milho e fertilizantes, o conflito desalinha esses mercados, para não falar de problemas com fornecimento de semicondutores e de peças e componentes para a indústria, eletroeletrônicos, que já estavam com problemas de abastecimento e que agora estão ainda mais afetados pela guerra, pelo aumento do frete marítimo e das rotas da confusão, né, e do desalinhamento também das rotas internacionais. A princípio, a economia brasileira estaria pouco exposta à guerra entre Rússia e Ucrânia, o que deve ser pouco impactada, eu acredito, a curto prazo, mesmo porque a safra agrícola que nós estamos colhendo agora foi anterior ao conflito, não é? Então, a princípio, a economia está pouco afetada. Mas esse cenário ele só se confirmará se o conflito não se alongar muito, o que já vem ocorrendo, né? Estamos já no 22º dia de guerra, e não se estender para outros países da Europa. Para o mundo, o conflito significa mais inflação. Esse problema de inflação não é só do Brasil, né? Nem na Bahia, é mundial, mais acentuado aqui, obviamente, por conta dos problemas que nós temos na economia brasileira específicos. Esse conflito, ele, então, aumenta ainda mais a inflação no mundo e menos isso se traduz em menos crescimento
combinação desfavorável para o Brasil, que já lida com pressões inflacionárias existentes e atividade econômica fraca. Então, para o Brasil, o impacto mais forte deverá ser uma inflação mais alta ainda do que se projetava antes da guerra, que era em torno de 5,6 esse ano, né? Eu falei, aquele número que eu dei anteriormente foi de 12 meses. Então, esse número de 5,6, que é a última projeção do Boletim Focus, deve ser alterado significativamente a partir da continuidade da guerra. Agora, por Sim, que o foi setor não. agropecuário aqui na Bahia é o que mais é atingido com essa guerra? Porque nós importamos muito fertilizantes da Rússia, né? A gente tem o agronegócio baiano, ele tem uma dependência, além da dependência em relação às compras de fertilizantes, a crise entre Rússia e Ucrânia realçou, no caso, a importância daquela região no conflito em alguns setores básicos para a economia global. Para além do petróleo e gás, chamou particular atenção o seu peso no setor agrícola, tanto na produção de grãos, como trigo e milho, quanto na fabricação de fertilizantes, na medida que o conflito desequilibra totalmente a relação de oferta e demanda desses produtos, bem como no mercado de commodities, já que a Rússia e a Ucrânia, como eu falei, são players mundiais no mercado desses produtos. É bom mencionar que o conflito deflagrado tende a estreitar uma parceria maior entre Rússia e China, que já tem influenciado o aumento da produção russa de alimentos, e que, no longo prazo, deverá avançar sobre as vendas de produtos brasileiros ao mercado chinês, o que não deixa de ser preocupante. A gente sabe que a China é o principal mercado para as commodities agrícolas baianas, né? Então, a China produzindo mais, como já está ocorrendo com a África, né? A China vem descentralizando o seu fornecimento de grãos, e isso é preocupante porque a gente vai ter mais concorrência nesse mercado. No curto prazo, os reflexos não só aqui como globais, mais palpáveis do conflito, são a escassez de fertilizantes. A gente vai ter isso aí na próxima safra, né? Ou seja, na safra que vai ser plantada a safrinha, que é a plantada de mediano, que se constitui mais de milho, né? E a safra que é plantada, a safra 2021, 2022, ou 2022, 2023, que será plantada a partir de outubro, mesmo com os argumentos que não são pouco realistas do governo de que a gente teria estoque de fertilizantes o suficiente para essa safra de outubro. E também em relação à alta das cotações, né, internacionais dos grãos, o que gera aumento aqui internamente para o preço desses produtos. A gente tem favorável aos exportadores, né, na medida que a gente tem uma produção e exportação muito grande de soja, de milho e de grãos, né, mas a nível interno ele penaliza o consumidor na medida que gera inflação desses produtos ainda maior do que está ocorrendo recentemente. Quais dicas o senhor dá para caso a guerra se prolongue com relação ao setor de combustíveis e de alimentos? Bom, a dica maior é a diversificação, né? Ou seja, a gente já está sendo encaminhado pelas entidades representativas do agronegócio e pelo próprio governo, a ministra Cristina está se movimentando no sentido de diversificar o fornecimento de fertilizantes muito concentrado na Rússia, né? Então, a gente está buscando outros parceiros, como o Canadá, e tentar reativar, né, a produção aqui do Brasil, a médio e longo prazo, isso não pode ser imediato, na medida que a gente vê recentemente o caso da Fafem, né, que foi vendida e que arrendada, vamos dizer assim, que praticamente agora que recomeçou a sua produção. Então, isso deve ocorrer e é o caminho necessário, né? Principalmente também do trigo. A gente não tem muita dependência do trigo importado desses países, porque o nosso fornecedor maior é a Argentina. Mas a gente vai ter um impacto no preço. Isso aí é evidente. Então, desde que o frete não aumente muito, ainda mais, né, que já está alto desde o final do ano passado, o que pode acabar inviabilizando algumas operações, a alta de soja e milho também
deve ser benéfica ao exportador local, né, na medida que vai conseguir melhores preços no mercado externo. No caso da Bahia, acrescente também aí os derivados do petróleo, né, a indústria de refino, que a Selem, privatizada recentemente, a antiga Elan, né, inclusive já está majorando, né, no mercado interno baiano. A Petrobras e a Selem já fizeram fortes reajustes dos combustíveis, e isso é um indicativo que a inflação tende a se espalhar para todos os segmentos da atividade econômica. O que o desafio maior, além dessa questão da inflação e do fornecimento de fertilizantes, é logístico, ou seja, dado que o embargo à Rússia, decretado pelo Ocidente, o próprio país não tem como embarcar ou desembarcar mercadorias pelos seus portos, né? Os impactos da guerra no transporte mundial de contêineres ainda estão sendo mensurados e, apesar de, a princípio, serem localizados na região do conflito, é preciso ponderar que se trata de um cenário volátil, né? E que já há a questão do embargo e que a situação tende a mudar rapidamente, como já vem acontecendo, o que significa para outros países fornecedores um aumento maior dos custos de importadores. Ou seja, haverá uma pressão maior de custos, tanto em relação aos exportadores, no que diz respeito aos fertilizantes, como os importadores também vão sentir esse aumento de preços acrescidos dos acréscimos do transporte marítimo, né, na medida que os fretes internacionais, né, estão fortemente impactados e desarrumados, né, desalinhados por conta desse bloqueio que está se fazendo, do Ocidente está se fazendo à Rússia. E como esses países, como eu falei, são grandes produtores mundiais, tanto de petróleo, gás como de cereais, isso impacta o preço não só de alimentos, mas principalmente de combustíveis fósseis, né? E quer queira, quer não, né? A gente já teve aí períodos em que o petróleo chegou a $125 o barril, né? Então, quer queira, quer não, ainda predomina, né, nas transações internacionais. Quero te agradecer sua participação aqui. Foi um prazer falar com você novamente, tá bom? Nada, o prazer é meu, sempre estou à disposição, não precisar. Obrigada, Arthur Cruz, por sua participação aqui no nosso programa Sei Pensar a Bahia. E agora, no nosso quadro Estudos em Foco, vamos falar sobre a socioeconomia do Estado na Bahia. Você sabia que a Bahia é a 7ª maior economia do Brasil? E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é Urandir Paiva, coordenador de estatísticas da SEI Infobahia. Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre a socioeconomia do Estado da Bahia. Iremos abordar alguns indicadores demográficos, econômicos e sociais do Estado. O Estado da Bahia, em 2021, registrou uma população de 15 milhões de habitantes, ocupando a 4ª posição no ranking nacional. O Estado possui 417 municípios e 27 territórios de identidades. São 17 cidades acima de 100 mil habitantes, que comportam 42% da população do Estado. A Bahia é a 7ª maior economia do Brasil, com PIB de 293 bilhões, e a primeira economia do Nordeste, respondendo, respectivamente, por 4% e 28% do PIB. A estrutura produtiva do Estado está dividida da seguinte forma: 71% é serviços, 22% indústria e 7% agropecuária. Mais especificamente, a Bahia está concentrada do ponto de vista espacial na RMS, no oeste da Bahia e no sul do estado. Setorialmente, está concentrada na indústria química e petroquímica, no agronegócio e em papel e celulose. Do ponto de vista do comércio exterior, respondemos por 3,5% das exportações do Brasil e somos o 9º estado que mais exporta. Os principais produtos que exportamos são soja e derivados, químico e petroquímico e petróleo e derivado. O principal destino das exportações baianas é a China, com quase 1/3 do total das exportações, seguido pelos Estados Unidos com 11% das exportações. No que concerne ao mercado de trabalho, a Bahia registrou uma taxa de desocupação de 19,5% em 2021, afetada principalmente pela crise sanitária e econômica que vivenciamos no mundo.
No que diz respeito aos empregos formais, a Bahia registrou 2,2 milhões de empregos formais. Somos o 7º estado brasileiro e maior estoque de empregos. O setor de serviços é o maior setor em termos de empregabilidade, seguido pela administração pública. A Bahia tem um grande desafio pela frente, quais sejam melhorar a desigualdade de renda, expressa no índice de Gini, que está em 0,535, e melhorar os números de extrema pobreza, que atingem 10% da população baiana. Até a próxima. Obrigada, Urandir Paiva. E agora vamos para um intervalo. O Sei Pensar a Bahia volta já já. Estamos de volta e agora eu trago para você os destaques da economia aqui no país. Os dados da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o setor de serviços apontou uma variação de menos 0,1% na passagem de dezembro para janeiro, após acumular um ganho de 4,7% nos 2 últimos meses do ano passado. Com esse resultado, o setor ficou em 7% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Mas o setor ainda se encontra em 5,2% abaixo do pico da série registrado em novembro de 2014. O volume de vendas do comércio varejista do Brasil cresceu 0,8% em janeiro, em comparação com o mês anterior. Já nos últimos 12 meses, o varejo acumulou alta de 1,3%. O setor está a 1% abaixo do patamar pré-pandemia, que foi de 6,5% abaixo do pico da série que ocorreu em outubro de 2020. Esses dados são resultados da Pesquisa Mensal de Comércio, o PMC, divulgado pelo IBGE. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, manteve o plano de reduzir o ritmo do aperto monetário e elevou a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual, passando de 10,75% para 11,75% ao ano. O colegiado também sinalizou que o ciclo de aperto monetário, iniciado em março do ano passado, não chegou ao fim e continuará avançando diante dos novos choques inflacionários. Com 2 dígitos, a taxa de juros está agora no maior patamar desde abril de 2017, ainda no governo de Michel Temer, quando os juros eram de 12,25% ao ano. O ciclo de aperto monetário está em estágio avançado no Brasil. Esta foi a 9ª elevação consecutiva da Selic no país, com alta acumulada de 9,75 pontos percentuais. O aumento dos juros no país é o maior entre as principais economias ao redor do mundo. Agora vamos ao quadro Aprendendo com a SEI. E nesta semana vamos tirar todas as suas dúvidas sobre o que é taxa de câmbio. E para falar mais sobre esse tema tão importante para os investidores, convidamos o economista da SEI, João Gabriel. Vivemos em uma economia onde as relações entre os agentes econômicos são estabelecidas com base no sistema de preços. O feijão, a farinha, o arroz, todos são itens que são precificados e vendidos no mercado. Mesmo a força de trabalho tem o seu preço, que é o salário. Mas, como é óbvio, ninguém é autossuficiente. Precisamos uns dos outros para viver, e isso se reflete nos bens que transacionamos. Ou seja, os agentes econômicos vão ao mercado e ofertam e demandam bens comercializáveis. Assim, dessa necessidade de que se impõe a uma realidade de mercado, nasce o conceito de taxa de câmbio. Portanto, uma moeda nasce com a finalidade, entre outras, de ser meio de troca entre os agentes econômicos. Sim, ela também precisa cumprir o requisito de ser unidade de conta, reserva de valor, mas para o que nos interessa, vamos ficar com a propriedade de ser meio de troca. Os países, ao ofertarem bens e serviços comercializáveis no mercado, precisam de um canal de conversão entre as moedas. Caso contrário, a existência de um mercado seria impossível. Taxa de câmbio, portanto, é uma relação que expressa a relação de trocas entre as moedas.
desde o pós-guerra no século XX que a moeda que representa a função de conversibilidade mundial é o dólar americano. Assim, em termos práticos, a taxa de câmbio é o preço de uma moeda em relação a outra. Mais específico ainda, uma taxa de câmbio de R$ 5,03 significa que um dólar americano representa R$ 5,03 brasileiros. Essa relação é muito importante, pois muitos bens e serviços são precificados internacionalmente. Assim, como dissemos, isso tem uma enorme influência na economia doméstica de um país. No caso do Brasil, isso nos afeta de diversas formas. A mais sensível delas no bolso das pessoas mais pobres, pois os insumos relacionados ao gás de cozinha e também ao petróleo estão seguindo essa lógica de paridade internacional. Também tem reflexos sobre a balança comercial e sobre as reservas internacionais, mas esses são conceitos para uma outra oportunidade do SEI Te Explica. Obrigada, João Gabriel. Agora vamos dar um giro pelo interior. E no Giro pelo Interior dessa semana eu trago para você o lançamento do projeto Regiões Integradas da Bahia, que já está disponível na plataforma de estudos colaborativos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais, com a SEICOLAB. Fruto de diversos debates realizados com estudiosos de diversas vertentes do saber, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais lançou o projeto Regiões Integradas da Bahia. Durante a reunião virtual, a diretora-geral da SEI falou da importância da instituição no desenvolvimento de políticas para o Estado. Sonora Georgette. E vocês vão perceber que o resultado desse trabalho, como é de forma coletiva, ele é muito rico, né? Então, ele traz dimensões, né, que uma equipe reduzida não teria capacidade de abordar tantas temáticas. Então, essa multidisciplinariedade nas discussões, né, as multidimensões que tem uma determinada temática. Então, todo esse pensamento mais dividido, mais compartilhado, de forma complexa, isso traz elementos, né, inovadores para os estudos e para a gente repensar também as políticas. Segundo o diretor de estudos da SEI, Edgar Porto, esse é o 4º projeto que vai estar disponível na plataforma virtual SEICOLAB. Ele explicou ainda as características dessa iniciativa. Esse projeto Regiões Integradas da Bahia, ele tem uma perspectiva de criar um ambiente para a geração de projetos que possam ter sua fase de estudos, a fase de diagnósticos, a fase de proposições, pensar na perspectiva de financiamento e chegar perto da execução. Ou seja, são estudos propositivos que eles oferecem um detalhamento para viabilizar a execução. E a gente também discute a instituição que pode desenvolver os projetos, que podem ser instituições públicas, privadas, ONGs, etc. Na oportunidade, os convidados puderam conhecer as ferramentas disponíveis da plataforma, tanto para se inscrever quanto acessar as rodadas de discussões. Acessar o mais novo projeto da diretoria, o projeto Regiões Integradas da Bahia, também conhecido como RIB. Basta clicar neste link. O RIB iniciou como um projeto piloto na Chapada Diamantina, mas tem a pretensão de alcançar toda a Bahia. Logo, os primeiros arquivos que estão disponíveis na plataforma correspondem aos projetos na referida região. Os especialistas reforçaram que a plataforma SEICOLAB é fundamental, principalmente para as iniciativas de governo na Bahia. É uma ferramenta que, com certeza, será muito útil para o trabalho da gestão pública também, né? Então, a SEICOLAB é uma iniciativa que, com certeza, vai potencializar a ação de governo. Vamos falar um pouco mais sobre economia. Desta vez, vamos saber como anda a economia aqui no estado.
Os dados da pesquisa industrial mensal do IBGE, sistematizado pela ACEI, indicam que em janeiro de 2022, a produção industrial da Bahia cresceu 1,2% frente ao mês anterior, após ter avançado 2,1% em dezembro de 2021. Na comparação ao mesmo mês do ano anterior, a indústria baiana assinalou queda de 3,9%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, houve declínio de 12,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O comércio varejista baiano expandiu suas vendas em 2,3% no primeiro mês de 2022, frente ao mês imediatamente anterior, interrompendo uma sequência de resultados negativos. Mas, em relação ao mesmo mês do ano anterior, as vendas no varejo baiano mantiveram um ritmo de queda ao apresentar variação negativa de 7,7%. Essa retração é a sexta consecutiva registrada pelo setor na Bahia. Esses dados foram coletados pela pesquisa mensal de comércio do IBGE e analisados pela ACEI. O volume de serviços na Bahia teve expansão de 13,6% em janeiro de 2022, quando comparado a janeiro do ano passado. Mas quando se fala no acumulado dos últimos 12 meses, houve um aumento de 12,4%. Na análise sazonal, a Bahia seguiu o mesmo comportamento do Brasil, com queda de 0,9% após acumular um aumento de 2,5% nos 2 últimos meses do ano passado. É importante destacar que a ausência da lavagem do Bonfim em Salvador e das 2 festas de Largo na Bahia contribuíram negativamente para o resultado do setor. O Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.